Entre todos os capítulos do Antigo Testamento, nenhum é tão impactante e misterioso quanto Isaías 53. Chamado por muitos de o Evangelho do Antigo Testamento, ele descreve com detalhes impressionantes o sofrimento, a morte e a vitória do servo do Senhor. Enquanto reis eram descritos em glória e profetas em poder, Isaías apresenta um servo rejeitado, desprezado, ferido e moído. O contraste choca. Aquele que não tinha parecer nem formosura seria, na verdade, o Cordeiro de Deus que levaria sobre si o pecado do mundo. O mais surpreendente é que esse texto foi escrito mais de 700 anos antes da cruz. Isaías fala de Cristo como se estivesse diante da cena do Calvário. A precisão dessa profecia é tão grande que até hoje muitos se escandalizam com ela, e por séculos, esse capítulo foi evitado em certas leituras públicas entre os judeus. Neste vídeo vamos mergulhar na profecia escondida em Isaías 53, entendendo como cada detalhe aponta para Jesus, como ela revela o plano de Deus desde a eternidade e como ainda hoje confronta a incredulidade humana. Fique até o fim, porque esta profecia não é apenas sobre o passado, mas sobre a sua vida. O servo sofredor carregou a sua dor, levou a sua culpa e abriu para você o caminho da salvação. Isaías 53 começa com uma pergunta que atravessa os séculos. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53:1. Antes mesmo de descrever o servo, o profeta já anuncia a incredulidade que acompanharia essa mensagem. O braço do Senhor, símbolo de seu poder e intervenção, seria revelado não por meio de exércitos ou glórias terrenas, mas por meio de um homem humilde, rejeitado e desprezado. Esse é o primeiro choque da profecia. Em uma época em que Israel esperava um libertador político, Isaías apresenta um servo que viria não para governar tronos terrenos, mas para se entregar em sacrifício. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Isaías 53:2. O Messias prometido não viria com aparência de rei, mas com rosto comum. O plano de Deus contrariava as expectativas humanas. Isaías descreve com clareza. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui, séculos antes da crucificação, já está revelada a cena da rejeição. Cristo viria, mas não seria recebido. Aquele que criara o mundo seria ignorado por sua própria criação. O mais impressionante é que Isaías fala com tanta precisão que parece estar narrando a vida de Jesus em retrospecto. No entanto, esse texto foi escrito mais de 700 anos antes da cruz. É por isso que muitos chamam Isaías 53 de o quinto evangelho, porque ali encontramos a essência da mensagem da redenção. Esse anúncio do servo sofredor é radical, porque revela que o plano de Deus não se cumpre pela lógica humana. A vitória viria pela derrota, a glória viria pela vergonha, a vida viria pela morte. Nenhum rei, nenhum general, nenhum filósofo poderia imaginar que a salvação do mundo viria por meio de um homem pregado em uma cruz, mas Isaías já via. O servo anunciado em Isaías 53 não é apenas um personagem distante, mas a figura central da história. É o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o Messias que viria para cumprir a justiça divina. A precisão dessa profecia é tão desconfortável que durante séculos muitas sinagogas evitaram sua leitura pública, porque não há como negar. O servo descrito aqui é Jesus de Nazaré. E aqui está o confronto. Se Isaías já anunciava o Cristo antes da cruz, qual é a nossa desculpa hoje? Eles aguardavam o Messias e ainda assim tropeçaram na pedra que Deus colocou em Sião. Nós, porém, temos o quadro completo, conhecemos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A profecia já se cumpriu diante de nossos olhos. Não podemos alegar ignorância. O primeiro capítulo desta profecia escondida nos mostra que Deus nunca foi surpreendido pela cruz. O sacrifício de Cristo não foi acidente, não foi plano B, não foi improviso. Estava escrito, planejado e anunciado séculos antes. O servo viria, e viria para sofrer, viria para ser rejeitado, viria para ser esmagado pelo pecado de muitos. Por isso Isaías 53 é convite e julgamento ao mesmo tempo. Convite, porque mostra que o Messias veio para nos salvar. Julgamento, porque revela que não temos desculpa para rejeitar aquele que já estava anunciado desde a eternidade. Assim, o servo anunciado antes da cruz continua sendo a pedra de tropeço e a rocha de salvação. Quem crê, encontra vida. Quem rejeita, encontra condenação. Isaías 53 chega ao seu ápice quando revela não apenas quem é o servo, mas o que ele veio fazer.
O profeta não descreve apenas rejeição e desprezo, mas substituição. Ele apresenta um cordeiro que carregaria sobre si, não os seus próprios pecados, mas os nossos. Essa é a essência da profecia, o inocente sofrendo pelo culpado. O texto é explícito. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Isaías 53:4. O peso não era simbólico. Cristo carregou a dor física, a humilhação pública, mas acima de tudo o fardo espiritual do pecado humano. Cada chaga, cada golpe, cada gota de sangue derramado tinha um nome, o meu e o seu. Isaías prossegue, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Aqui está o coração da substituição. Ele foi ferido para que fôssemos curados. Ele foi castigado para que tivéssemos paz. Ele foi moído para que fôssemos libertos. Cada detalhe do sofrimento de Cristo revela um câmbio divino. A justiça de Deus recaiu sobre o inocente para que a graça fosse derramada sobre os culpados. O choque é que a humanidade não entendeu. O próprio Isaías já havia dito: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aos olhos dos homens, Jesus era apenas mais um condenado, mais um fracasso, mais um derrotado. Mas aos olhos de Deus, era o cordeiro sendo imolado, o preço sendo pago, a salvação sendo conquistada. Aquilo que parecia derrota era, na verdade, a vitória suprema. Esse peso que ele carregou não foi leve. Isaías declara: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. Aqui está a dimensão do fardo. Não foram apenas pecados individuais, mas a soma de toda a iniquidade humana. Do primeiro homem até o último, todo o pecado foi colocado sobre ele. A cruz não foi apenas sofrimento físico, mas carga espiritual insuportável. Paulo explicaria séculos depois, ecoando Isaías, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o escândalo do Evangelho. O justo se fez pecado para que o pecador se tornasse justo. O Filho perfeito assumiu a culpa para que os escravos do pecado recebessem liberdade. Aqui está o confronto desta profecia. Se Cristo carregou o peso do nosso pecado, como podemos viver como se fosse irrelevante? Como podemos tratar com indiferença aquilo que custou o sangue do Filho de Deus? Isaías nos lembra que cada transgressão nossa acrescentou peso à cruz. Ignorar essa verdade é desprezar o maior sacrifício da história. Esse capítulo também nos chama à humildade, porque muitas vezes nos iludimos pensando que podemos alcançar a paz por nossos próprios méritos, por boas obras, por religiosidade. Mas Isaías declara que a paz só vem por causa do castigo que caiu sobre ele. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há outra esperança. O peso que ele carregou em nosso lugar é também a base da nossa cura, não apenas cura física, mas cura da alma, do coração, da separação de Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A cruz é o lugar onde o enfermo encontra restauração, onde o perdido encontra direção, onde o condenado encontra absolvição. Assim, o segundo capítulo desta profecia escondida nos leva ao centro do Evangelho. O servo não sofreu por si, mas por nós. Não carregou seu peso, mas o nosso. E essa substituição é a razão pela qual hoje podemos ter paz, perdão e vida eterna. Entre as imagens mais poderosas de Isaías 53 está a do servo que não apenas sofre, mas sofre em silêncio. O profeta declara: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Aqui está a cena que descreve não apenas o que Cristo passou, mas a forma como enfrentou o sofrimento, com submissão, mansidão e obediência absoluta ao Pai. Esse silêncio não é covardia, mas poder. Jesus tinha toda a autoridade para se defender. No Getsemane, ele disse que poderia rogar ao Pai, e este lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos, Mateus 26:53. Mas ele escolheu não usar essa defesa. Escolheu o caminho do silêncio porque sabia que a cruz não seria evitada pela força, mas abraçada pela obediência. Ele se calou diante de juízes injustos porque estava ouvindo a voz do Pai justo. Isaías descreve esse servo como cordeiro levado ao matadouro. Essa imagem ecoa a tradição dos sacrifícios judaicos. Desde o Êxodo, o cordeiro pascal era oferecido sem defeito, em substituição, apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus. João Batista,
Séculos depois, reconheceria em Jesus o cumprimento dessa profecia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 29. O silêncio de Cristo diante de seus acusadores não era fraqueza, mas sinal de que ele se apresentava como sacrifício voluntário. O contraste é marcante. O mundo valoriza quem luta, quem reage, quem grita. Mas a maior vitória da história foi conquistada por alguém que permaneceu calado diante de seus algozes. Ele não precisava provar inocência, porque carregava culpa alheia. Seu silêncio era intercessão, sua submissão era redenção. Esse silêncio também revela a profundidade de sua confiança. Ele sabia que o julgamento dos homens não era a palavra final. Enquanto os líderes religiosos o acusavam, enquanto Pilatos o condenava, enquanto a multidão gritava crucifica-o, Jesus descansava no plano eterno do Pai. Isaías continua: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Isaías 53:8. A aparente derrota diante dos tribunais humanos era, na verdade, cumprimento da justiça divina. Esse silêncio do Cordeiro é confronto para nós, porque muitas vezes, diante de injustiças pequenas, nossa reação é imediata. Murmuramos, nos defendemos, brigamos, buscamos vingança. Mas aquele que foi inocente diante de todas as acusações escolheu não se defender. Ele nos ensina que o caminho do servo não é provar sua razão, mas confiar na justiça de Deus. Ao mesmo tempo, esse silêncio é esperança, porque se Cristo tivesse aberto a boca para se defender, teria evitado a cruz. E se tivesse evitado a cruz, não haveria salvação. O silêncio de Jesus é o som mais poderoso da história. É o som da obediência que nos trouxe vida. Cada palavra não dita diante do Sinédrio e de Pilatos é, para nós, declaração eterna de amor. O Cordeiro permaneceu calado para que pudéssemos cantar. Ele não abriu a boca para que nós pudéssemos proclamar: fomos salvos. Sua submissão abriu caminho para nossa redenção. O terceiro capítulo da profecia escondida em Isaías 53 nos mostra que a vitória do Evangelho não veio pelo grito dos homens, mas pelo silêncio de Cristo. O mundo acreditou que estava esmagando um derrotado, mas na realidade estava testemunhando a obediência do Filho que se entregava voluntariamente. Assim somos confrontados e consolados. Confrontados porque nosso orgulho sempre quer falar, sempre quer se justificar. Consolados porque o silêncio de Cristo diante de seus acusadores foi a garantia de que a obra do Calvário seria consumada. Isaías 53 não deixa dúvidas. O servo do Senhor não sofreu por acaso, nem foi apenas vítima da injustiça humana. Ele sofreu porque sobre ele caiu o juízo de Deus. O profeta afirma com clareza: pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías 53:8. Esse versículo revela a dimensão espiritual do sofrimento. Cristo não carregou apenas a rejeição dos homens, mas suportou a ira divina contra o pecado. O juízo que deveria cair sobre nós foi transferido para ele, como Paulo escreveria séculos depois. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:3. O que Isaías anteviu, Paulo explicou. O Filho de Deus foi colocado no lugar do pecador, para que o pecador pudesse ser colocado no lugar do Filho. A cruz não foi apenas execução romana, mas tribunal celestial. Esse juízo é descrito com força em Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Esse é talvez o versículo mais difícil de aceitar. O Senhor se agradou em moê-lo. Como pode o pai encontrar prazer no sofrimento do filho? A resposta está no amor. Não era prazer na dor em si, mas na obra que seria cumprida através dela, a salvação de muitos. O filho foi moído para que pecadores fossem redimidos. Esse juízo revela o peso do pecado. Nós muitas vezes minimizamos nossas transgressões, justificamos nossas falhas, suavizamos nossa culpa, mas a cruz mostra quão sério é o pecado diante de Deus. Se fosse algo pequeno, não teria exigido tão alto preço. O fato de Cristo ter sido esmagado pela ira divina revela que o pecado é afronta mortal contra a santidade do Criador. Ao mesmo tempo, esse juízo revela a profundidade da graça, porque se o pecado exigia condenação, a graça providenciou o substituto. Em vez de nós sermos julgados eternamente, Cristo assumiu nossa sentença. Ele se colocou no banco dos réus para que pudéssemos ser declarados inocentes. Como Paulo escreve em Romanos 8. Portanto,
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa ausência de condenação só é possível porque houve condenação na cruz. O juízo que caiu sobre ele também cumpriu as exigências da lei. A lei clamava por justiça, por retribuição proporcional ao pecado. E Cristo satisfez essa justiça plenamente. Isaías afirma em 53:11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O pai olhou para o sacrifício do filho e declarou, está consumado. O sangue derramado foi suficiente, perfeito, completo. Nenhuma acusação pode permanecer contra os que estão cobertos por esse sangue. Mas aqui está o confronto. Se Cristo recebeu o juízo em nosso lugar, viver em pecado é desprezar a cruz. Continuar na mesma vida de transgressão é zombar do sacrifício que nos salvou. O cristão não é alguém que vive sem responsabilidade, mas alguém que entende que seu pecado custou o sangue do Filho de Deus. Cada escolha errada, cada prática de iniquidade, cada rebeldia é um escárnio contra o Cordeiro que foi moído por nós. Esse capítulo também nos lembra que o juízo que caiu sobre ele garante nossa paz hoje. Se a ira de Deus foi satisfeita na cruz, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Isso não significa que podemos viver de qualquer forma, mas que vivemos em gratidão, amor e reverência. Não obedecemos para conquistar salvação, mas porque já fomos salvos por tão grande sacrifício. Assim, o quarto capítulo da profecia escondida em Isaías 53 nos mostra que o Calvário foi tribunal. O juiz eterno decretou sentença, mas a executou sobre seu Filho em nosso lugar, e é por isso que hoje podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Aos olhos humanos, a cena da cruz foi um espetáculo de derrota. Um homem pregado entre dois ladrões, humilhado, cuspido, abandonado até pelos seus discípulos. Para o mundo, aquele era o fim de mais um profeta, de mais um idealista esmagado pelo poder de Roma. Mas Isaías 53 revela que por trás do sofrimento havia um segredo. A vitória estava sendo conquistada exatamente naquilo que parecia derrota. O profeta declara, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53. Desde o Pixtrom Mistério, avão prector fermitite centrum ana broprodio, havia tos fãs como mistério. A que moricab de estéreo, a morte do servo não seria o fim, mas o início de uma posteridade incontável. A cruz não foi fracasso, mas triunfo. Isaías continua, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Essa expressão aponta para a ressurreição. O servo que se entregou até a morte não ficaria no túmulo. Ele veria o resultado do seu sacrifício. Milhões de redimidos, geração após geração, sendo reconciliados com Deus. O sofrimento não seria em vão. O sangue derramado não seria desperdício. A vitória estava escondida em cada lágrima, em cada chaga, em cada gota de sangue. Esse é o paradoxo do Evangelho. A vida nasceu da morte. A glória brilhou na vergonha. A vitória foi conquistada no sofrimento. Paulo ecoa essa verdade em 4 Coríntios 1, 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz parecia loucura, mas nela estava escondida a sabedoria e o poder do Criador. A vitória de Cristo se revela, antes de tudo, na reconciliação. Isaías 53, 11 completa. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O triunfo do Calvário foi a justificação dos pecadores. O que era impossível pela lei, o que era inalcançável pelas obras humanas, foi conquistado pela entrega do Cordeiro. Essa é a vitória escondida. O homem separado de Deus agora pode ser declarado justo por causa do sangue de Cristo. Essa vitória também se manifesta na derrota dos inimigos espirituais. Na cruz, Jesus não apenas venceu o pecado, mas despojou os principados e potestades. Paulo declara em Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Enquanto os homens viam derrota, o inferno estava sendo envergonhado. O reino das trevas estava sendo saqueado. O cordeiro imolado se tornava o leão vitorioso. Mas a vitória não para aí. Isaías 53, 12 anuncia, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Essa linguagem é de conquista. O servo que morreu agora recebe recompensa. Ele não apenas sofreu, ele triunfou. O que parecia fraqueza era, na verdade, campo de batalha onde a vitória eterna foi conquistada. Essa vitória escondida no sofrimento nos ensina algo profundo. Nem sempre o que parece derrota diante dos olhos humanos é realmente fracasso. O Evangelho nos mostra que Deus reverte a lógica do mundo.
As lágrimas de hoje podem ser sementes de vitória eterna. A cruz, que parecia escândalo, tornou-se símbolo universal da salvação. Aqui está o confronto. Muitos hoje querem seguir um Cristo sem cruz, um evangelho sem sofrimento, uma fé sem renúncia. Mas Isaías 53 nos lembra que a vitória só existe porque houve dor. A glória só veio porque houve sangue. Não há ressurreição sem morte, não há coroa sem espinhos, não há vida sem cruz. O 5º capítulo desta profecia escondida revela que o sofrimento de Cristo não foi tragédia, mas triunfo. Foi ali no madeiro que a história foi mudada, que o pecado foi derrotado, que a morte perdeu o seu poder. Por isso Paulo podia declarar: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? São Coríntios 15, 54, 55. Assim, Isaías 53 não nos convida a lamentar apenas a dor do servo, mas a celebrar a vitória que ela produziu. Porque atrás de cada ferida havia redenção. Por trás de cada lágrima havia ressurreição. O que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória da eternidade. Isaías 53 não fala de uma obra limitada, mas de uma redenção que se estende a todos os povos, tribos e línguas. O profeta descreve o servo como aquele que levou sobre si a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. A salvação não é privilégio de poucos, mas oferta universal. O Cordeiro não morreu apenas por Israel, nem apenas por uma elite espiritual, mas pelo mundo inteiro. Esse é o eco que Paulo também proclamaria em Romanos 10, 12 e 13. Pois não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A obra do servo sofredor rompeu fronteiras, derrubou barreiras e abriu caminho para que todos tivessem acesso ao Pai. A universalidade dessa salvação, no entanto, não significa que todos automaticamente serão salvos, mas que todos podem ser alcançados. A porta foi aberta, mas é preciso entrar. O preço foi pago, mas é preciso receber. Isaías mostra que muitos rejeitariam essa mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? A profecia já prévia que haveria incredulidade. A oferta seria estendida a todos, mas nem todos a aceitariam. A beleza dessa promessa é que ela alcança o improvável. Aqueles que o mundo descarta, Deus chama. Aqueles que a sociedade despreza, Deus recebe. Aqueles que vivem em trevas profundas, Deus ilumina. O servo não veio apenas para os religiosos, mas para pecadores. Não veio para os justos, mas para os perdidos. Não veio para os fortes, mas para os quebrados. Essa é a grandeza da salvação de Isaías 53. Ela não exclui ninguém que se arrepende e crê. Paulo também reforça essa verdade em 1 Timóteo 2,4, dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A cruz é o grito universal de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O servo carregou a iniquidade de todos, mas só usufruem da salvação os que creem. Esse aspecto universal também aponta para a missão da Igreja. Se a salvação é oferecida a todos, a mensagem deve ser levada a todos. Paulo dizia em Romanos 1:14, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O sacrifício do servo gera uma dívida em nós, a de anunciar ao mundo que há esperança. Não podemos guardar para nós o que foi conquistado com sangue. Mas aqui está o confronto. Muitos desprezam essa salvação. Isaías 53:3 já havia dito que o servo seria desprezado e rejeitado pelos homens. A oferta é gratuita, mas o coração humano prefere permanecer em trevas. Essa rejeição é ainda mais grave porque o preço já foi pago. Rejeitar a salvação é desprezar o sangue do Cordeiro. Ainda assim, a promessa permanece de pé. Todo aquele que nele crê não será confundido. Não importa o passado, não importa a culpa, não importa a profundidade da queda. O sacrifício do servo é suficiente. O sangue derramado cobre todo o pecado. A salvação é oferecida a todos porque o amor de Deus não conhece fronteiras. O 6º capítulo desta profecia escondida nos lembra que o Calvário não foi apenas para alguns, mas para o mundo. A cruz é a ponte que liga céus e terra, judeus e gentios, santos e pecadores. Nenhum homem ou mulher está fora do alcance da graça. A única barreira é a incredulidade. Assim, somos chamados a reconhecer a amplitude dessa salvação e a viver como testemunhas dela. Porque se Cristo morreu por todos, todos precisam ouvir. A profecia de Isaías 53 continua ecoando. O servo levou a iniquidade de nós todos. Agora resta a cada um decidir, rejeitar ou receber, desprezar ou crer.
Isaías 53 não foi escrito apenas para descrever a obra do servo sofredor. Ele é também um chamado. Cada linha dessa profecia nos convida a uma resposta diante da cruz. Não é possível ler esse texto e permanecer neutro. Ou nos curvamos diante do Cordeiro que foi moído por nós, ou viramos o rosto como fizeram muitos em seu tempo, e desprezamos aquele que carregou o peso do nosso pecado. O chamado da profecia, em primeiro lugar, é a fé. Isaías começa perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53:1. O anúncio já previa que muitos não creriam. Mas a promessa é clara: quem crê encontra vida. O chamado de hoje é o mesmo: acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente, que a cruz não foi derrota, mas vitória, que o sangue derramado é capaz de perdoar todo o pecado. Fé é olhar para o Cordeiro ferido e reconhecer: ele fez isso por mim. Em segundo lugar, Isaías 53 nos chama ao arrependimento. Se ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, como podemos continuar vivendo nelas? O peso da cruz nos confronta. Cada pecado nosso acrescentou dor ao servo. Cada escolha errada nossa foi mais um prego em suas mãos. O chamado da profecia é abandonar a velha vida e viver em santidade. Não se trata de religiosidade, mas de gratidão. Quem entende o preço pago não ousa viver como se nada tivesse acontecido. Em terceiro lugar, Isaías 53 nos chama à missão. Se o servo levou sobre si a iniquidade de nós todos, isso significa que a salvação é oferecida a todos. Mas como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não houver quem pregue? A profecia nos convoca a sermos mensageiros. Não podemos guardar essa verdade para nós. Cada crente é testemunha de que há esperança. Cada igreja é portadora do evangelho que transforma. O silêncio diante de tão grande salvação é negligência. Outro chamado da profecia é a confiança. Se o servo levou sobre si nossas dores, não precisamos mais carregar sozinhos os fardos que nos esmagam. Muitos vivem curvados pelo peso da culpa, pela ansiedade, pela angústia. Isaías nos lembra: ele já carregou. O que resta para nós é entregar. A cruz não é apenas ponto de partida, mas lugar de descanso diário. O chamado é lançar sobre ele nossas cargas, porque ele já levou sobre si. A profecia também nos chama à esperança. Porque Isaías 53 não termina na morte, mas na promessa de vitória. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Isso significa que o Cordeiro que morreu ressuscitou, e se ele vive, nossa esperança é viva. Essa esperança nos sustenta em meio às provações, nos dá coragem diante da perseguição e nos lembra que a última palavra não é da morte, mas da ressurreição. O confronto final é este: o que fazemos com essa profecia? Para muitos, ela continua escondida, ignorada, rejeitada, desprezada, mas para os que creem, ela é vida. Isaías 53 não é apenas um texto antigo, é uma convocação atual. É Deus dizendo a cada geração: meu filho levou sobre si o seu pecado. O que você fará diante disso? Assim, o 7º capítulo dessa profecia escondida nos lembra que Isaías 53 não é apenas história, mas decisão. O chamado é claro: crer, arrepender-se, viver em santidade, anunciar a salvação e descansar na esperança. O servo já cumpriu a sua parte. Agora, resta a nós respondermos. Escreva nos comentários: minha vida pertence ao Cordeiro que levou minhas dores. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a profecia escondida em Isaías 53. Inscreva-se no canal As Cartas de Paulo e continue recebendo mensagens que confrontam e edificam sua fé. Porque a profecia não ficou no passado. Ela se cumpriu em Cristo e continua chamando hoje.